Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa honra e desse privilégio de estar na Tua presença, de estar aqui nesta igreja tão querida, piedosa. Louvado seja o Teu nome pelo que o Senhor tem feito na nossa nação. Obrigado por cada família que aqui está representada. Mas, ó Deus, faz um milagre nessa noite. Alimenta as Tuas ovelhas, fala com elas, que o Espírito Santo esteja cochichando, aplicando, explicando, desafiando e dando poder para as Tuas ovelhas entender e praticar a Tua palavra. Tem misericórdia desse vaso de barro que é o Teu servo, Senhor, e usa para exaltar o Teu nome. É em nome de Jesus e é para a glória de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu tenho o filho caçulo, Davi, e que eu admiro demais esse homem de Deus que foi Davi. Sabe que, vamos ler então 1 Samuel 17, no verso 42 até o verso 47. Uma passagem muito conhecida. Diz o seguinte a palavra de Deus: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e te darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, essa batalha é caracterizada por uma diferença brutal. Sabe, era mais ou menos o que, por exemplo, a gente vê ali na história, Martin Luther King lutando ali contra a arrogância dos brancos ali nos Estados Unidos, ou Gandhi contra o Império Inglês, os vietnamitas contra o exército americano. Então, essa desigualdade é abissal. Por exemplo, Davi, ele provavelmente tinha no máximo 1,65 m, 60 talvez, por volta de 15 anos de idade. Ele não era apto para a guerra, tanto é que ele nem foi alistado, nem convocado. E a sua ocupação era desprezível. Aquela hora ele estava trabalhando de office boy ou entregador de pizza, entregador de queijo. Então ele era desprezado por todos, pela família. O seu pai nem apresentou para Samuel. Sabe, os irmãos tinham antipatia dele. E ele era tido por prepotente e zombador. Sabe, o descrédito não era só dos irmãos, dos parentes, do pai, mas até de Saul, porque ele era o guitarrista lá na corte de Saul. Não bastasse isso, vem Golias e fica zombando da cara dele. E segundo, Saul queria emprestar as armaduras dele. Ele falou: não dá, olha, eu fico tropeçando, eu não sei usar, manipular armas de guerra. Então ele deixou a espada e o escudo, e aquele moço meigo, humilde, simplório, inocente, foi para a frente de batalha, pela fé. Golias, no mínimo 2,60 metros de altura. Sabe, ele deveria pesar por volta de 200 quilos, guerreiro profissional. Sabe,
a lança dele, só a ponta pesava 8 quilos. Quer dizer, a lança toda 8 quilos e a ponta da lança 7 quilos. Ele era um matador experiente, um exterminador lá do passado. Ele era o herói do seu país, totalmente diferente de Davi. Ele tinha não só credibilidade nacional, mas internacional, porque até os israelitas estavam lá morrendo de medo dele. E por isso ele era arrogante, sarcástico, sabe? Ele estava lá zombando de Davi. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta para você mesmo. Eu quero que você lembre quem são os seus inimigos. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes o diabo faz você brigar com a esposa, com os filhos, com gente que não é seu inimigo. Sabe, eu lá no metrô da Grécia, um dia, com mala nos pés, aí veio uma moça, na hora que o metrô brecou, ela caiu de propósito em cima de mim, me chamou a atenção. Quando ela me deu aquela ombrada, o outro que estava aqui do lado entrou, pegou minha carteira e todos os 2 celulares que tinha nela. Então, o diabo às vezes faz isso. Por quê? Porque você não sabe exatamente quem são os seus inimigos. Então, pensa bem, quem são os seus inimigos? Eu vou dar só algumas dicas. Os inimigos dos jovens hoje é sexo, é droga, vários tipos de droga, é um cardápio de drogas, violência, sabe, talvez um futuro sombrio, talvez a incredulidade. E o inimigo da mãe? Talvez o estresse, medo de traição, solidão, doenças. Inimigo do pai? Medo do desemprego, uma competição desleal. O que vai ter no futuro para minha família? Sabe que Davi, antes desse momento, ele deixa as armaduras de Davi, vai lá no rio, pega e põe no bolso 5 pedras. Por quê? Se você ver lá na frente, 1 Samuel, no capítulo 21, desculpa, 2 Samuel 21, sabe, o Golias tinha mais 4 irmãos. O rapazinho era tão bravo, sabe, que ele falou assim, ó, eu mato você, se o seu irmão achar ruim, eu mato ele, e se o terceiro achar ruim, eu pego todos eles. Não tem medo de você não, rapaz. Então, olha lá, chegando em casa vocês leem, sabe, 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 até o verso 22. Você vê que Davi já estava idoso, e aí chegam os outros irmãos de Golias para matar ele, e aí os rapazes que admiravam, são meu herói, deixa para lá que agora eu pego esse. E aí eles foram detonando um por um. Mas Davi já sabia que ele tinha 5 irmãos e ele foi para a guerra. Não foi para ser frouxo, pelo contrário. Então, quais são os seus inimigos? Com certeza não é o seu patrão. Sabe, a luta nossa não é contra o sangue, contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, como vencer os seus desafios? Eu não sei quais os seus desafios, quais os seus inimigos, mas eu vou dar algumas dicas aqui para você vencer os seus inimigos. Então, você quer vencer os seus inimigos? Vou dar a primeira dica. Nunca olhe para a aparente força do seu inimigo. Não fica prestando atenção. Oh, meu Deus, o tamanho, olha, cara, olha a fama dele. Sabe, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe, Davi tinha convicção disso. Sabe, Deus está comigo, eu venço. Não é por causa que eu uso metralhador, escopeta, nada disso. Não é porque eu tenho granada, eram as armas da época. Sabe, e Davi pensava, quanto maior vai ser o tombo. Sabe que quando Lutero resolveu lutar contra o papado e contra todas as blasfêmias da Igreja Católica, ele não podia ver o tamanho do adversário, senão ele corria.
Sabe que, irmãos, hoje o mundo está sempre nos ameaçando. Hoje é essa desgraça de ideologia gay que fica querendo nos ameaçar. Cala a boca, senão você vai ser expulso aqui desse país. Eu falo, estou nem aí com vocês, eu não vou calar a boca. Eu vou falar o que a palavra de Deus fala. Então, meus irmãos, eu lembro de um general romano, quando ele entrava por Roma, sabe, ali pertinho da nossa igreja, tinha lá o Arco do Triunfo, sabe, e ele passava debaixo daquele Arco do Triunfo e aqueles mundos de escravo atrás do seu pequeno destacamento do exército. E, no entanto, o imperador, dentro do carro onde ele estava ali recebendo aquela coroa, aquele louro, ficava um escravo do rei, do imperador lá do César, falando: momento fatale est. Falou: cuidado, esse momento é perigoso, lembra que você é mortal, para ele não se rebelar. Então, meus queridos, Martin Luther King lutou e venceu. Lutero lutou e venceu. Sabe que os 10 espias, eles viram só o problema, não viram a solução. Eles acreditavam demais na dificuldade, mas resolveram desobedecer. Mas 2, eles viram a oportunidade, não a dificuldade. Ó, vem quente que eu estou fervendo. E falaram: vamos embora, gente! Olha o que nosso Deus fez! Olha lá no mar! E o povo, memória curta, esqueceu e preferiu desobedecer. No fim, só os 2 entraram na terra prometida. E eu admiro Caleb, porque Caleb chega para Josué, falou assim: Josué, quando eu tinha 40 anos, Moisés, nós 2 fomos lá espiar a terra, e eu e você estimulamos o povo, enquanto que os outros 10 falando: não, larga disso. Então, no entanto, Moisés me prometeu que aquela terra dos gigantes, terra dos anaquins, vai ser minha. Agora eu estou com 85 anos, mas eu estou mais cheio, mais de vigor, de ânimo, de raça. E eu não peço para você mandar ninguém expulsar os anaquins. Eu vou fazer isso. E ele vai lá e luta e expulsa, e aí ele toma Hebron para a família dele. Eu admiro Caleb, é o meu herói. Eu espero, se Deus me der a graça, 100 anos eu trabalhando ainda no campo de missionário, ganhando almas. Sabe? Não tem... Ah, cara, mas você está aposentado, vai viver a vida, vai para a Disney, vai... Filho, o que é isso? Sabe, esses caras querem matar vocês, quer esse povo doido, esse povo pobre, sujo. Sabe? Manda eles para o meio do inferno, filho. Minha mãe diz isso, me desanima. Ela fala: mãe, não é assim não. Eu vou usar o que eu tenho, que eu sei fazer bem, para cativar alguns, não vou ganhar todos. Então, você quer vencer os seus inimigos? Não olhe para a aparente força dos seus adversários. Não seja pessimista. Mas cuidado com o triunfalismo. Segunda dica que eu quero dar para vocês para vencer os seus inimigos: creia que o melhor da vida está por vir. Creia que o melhor da vida está por vir. Lembra daquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algumas, todas, mas desde que você ama e obedeça ao Senhor. Davi, meia hora antes, era um entregador de pizza, um João Ninguém, um cara que ficava lá só romântico, inocente, ingênuo. Mas meia hora depois se tornaria o maior exemplo, o maior homem admirado de Israel, ao ponto que o rei Saul começou a ficar com ciúme dele. Sabe, porque ele venceu. Davi, em questão de meia hora, deixou de ser um João Ninguém para ser um super-herói nacional. Então, meus queridos, Jesus, depois da cruz, o que veio? Ele não está lá crucificado. Ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai reinando. Então, o melhor da vida está por vir. Não olhe para a aparência de força dos seus inimigos.
Primeiro, reconhece quem são eles. Terceira dica para você vencer os seus inimigos como Davi, vencer os seus desafios. Seja fiel no pouco. Sabe que tem várias parábolas. Eu lembro daquelas palavras de Jesus falando dos administradores infiéis, aqueles que foi concedido tantos talentos e um resolveu enterrar. Sabe que Davi, quando estava lá, ninguém viu, mas apareceu um leão. Pode ser que eu, no lugar dele, levar uma mordida. Talvez o leão até me mata. Meu pai, dá licença, tantas ovelhas, uma a mais, uma a menos. Minha pele, sabe, bonita, não vai ficar estragada por causa de uma ovelha. Estou fora. Sabe, leão, hoje uma, hein? Semana que vem talvez eu dou outra. Não, Davi, leão, você só toca nela. Se passar em cima do meu cadáver, vem quente que eu estou fervendo. Aí o leão pulou, ele chegou do lado e enfiou um cutelo, uma faca no coração do leão, o leão caiu morto. Outro dia apareceu um urso. Às vezes um urso adulto, quando ele se levanta para atacar a sua presa, ele chega a ter 3 metros de altura. E ele, com aquelas unhas, cai em cima da garra da presa. O Davi apontou o seu cajado, apoiou o cajado, vem urso, mirou no coração e o urso morreu. Então, ele foi fiel no pouco, porque o outro, eu estou fora, via o leão, como muitos falsos pastores abandonam as ovelhas. Perna para quem tem. Que isso, eu valo muito mais que uma ovelha. Sabe que eu vou dizer para vocês, meus queridos, muita gente não progride na profissão porque não é fiel no pouco, no cotidiano, nas coisas mais simples. Ande em fidelidade. Não é para os outros ver, não. Deus está vendo nas pequenas coisas. Você está sendo provado, Deus está de olho. Você está enfrentando o vestibular da vida eterna. Seja íntegro. Nas pequenas coisas, seja irrepreensível. Sabe que uma vez eu fui com a minha esposa, um pastor pediu para a gente falar numa encontro de casais, para dar o testemunho do nosso filho que morreu e ressuscitou, o João Ricardo, por causa da meningite. Eu doei os órgãos dele. Na hora que a médica chegou do lado para tirar o corpinho dele, eu já estava achando que a Vera estava variando. Ela falou, vai sair andando daqui. Eu falei, você está viajando, mulher? Está morrendo. Sabe, carne real. E ela, não, ele vai sair andando daqui. E aí, nós já estávamos no pau sarado daquela época, sabe? Aí Deus quebrou nós dois, sabe? Mas eu cheguei, Deus, se eu tenho alguma coisa que está atrapalhando o Senhor atuar, me perdoa. E aí fizemos as pazes, e Deus abençoou e curou o João Ricardo. Aí o pastor, vai lá falar na minha igreja, lá no Ceará. Eu fui ver o preço da passagem, é mais fácil de carro. E fui até Fortaleza, de São Paulo a Fortaleza, dirigindo. Aí, no caminho, eu tinha que depositar um cheque pré-datado de paciente. Parei lá numa agência, Banco Itaú. Naquela época tinha aquelas filipetas lá, a gente tinha que falar o número do cheque, o número do banco, o valor. E eu preenchendo lá aqueles 2 cheques pré-datados. Aí errei. Tem que pegar outro. Aí eu falei, onde que tem outro papelzinho? Aí levantei, tem um saco aqui, deve estar aqui dentro. Gente, na hora que eu abri, mas tinha dinheiro demais. Na época dava para comprar 2 Escort X R3, que era o carrão dos boizinhos da época. Aí eu falei, ufa, meu Deus, tive que pagar $50 mil na época, porque era tal da ORTN, uma hiper mega inflação. Aí eu falei assim, nossa, eu podia catar aquele dinheiro. Achado, não é roubado. E perna para quem tem. Não, parece que um diabinho senta aqui, leva, você achou, achado não é roubado. O outro aqui, não, Deus está te vendo, alguém vai para a cadeia por causa desse dinheiro que foi perdido. Aí cheguei para a Vera, olha aqui com dinheiro, põe aí na tua bolsa e fica lá do outro lado da agência. Aí cheguei para o gerente, falou, gerente, eu achei aqui, mas é muito dinheiro, dá para comprar 2 carros zero. Sabe, eu contei por alto.
Eu falei, deixa comigo. Quando aparecer o dono, eu entrego. Eu falei, de jeito nenhum. E se o dono vier e você falar, perdi, sinto muito, amém? Ou, se não aparecer dono eis aqui. Eu estou de férias, eu vou passear. Eu vou ficar aqui, estou passeando. E ficamos esperando. A Vera lá do outro lado, né, e eu aqui. Mas não deu 10 minutos. Chegou um rapazinho, galeguinho, pequenininho assim. Aí um empresário, um gordão, fortão, puf na orelha. Na hora que ele entrou naquela porta lá, parece que virou um ventilador. Aí entrou um nervoso, bravo. E o rapazinho apavorado saiu procurando. Aí eu falei para a Vera, ó, é o dono. Aí eles foram no gerente. Aí o dono do dinheiro falou, vai lá, tá com aquele cara. Aí o moço chegou, meu querido, por acaso você achou o dinheiro do meu patrão aqui? Eu falei assim, se você me falar o valor, eu vou dizer. Eu falei, não nasci ontem, vai que é uma armação. Ele falou, é tanto, ele não errou nem uns centavos. Eu falei, o dinheiro é seu, toma aqui. Aí ele foi lá, catou o dinheiro, entregou para o empresário. O empresário só fez assim para o gerente, levantou e saiu. Aí ele veio, você me tirou da cadeia. Eu sou o único que está sustentando a minha casa, meu filho, minha esposa desempregada, meus pais idosos doentes, a gente mora com eles. E eu não tenho um centavo para te dar de gratidão. Eu falo, Deus está vendo, meu filho. Sabe, Ele é o bom pastor, é o bom patrão. Ele vai recompensar. Eu é que fui provado, e eu fui aprovado agora, e eu fico feliz que você não vai para a cadeia. Você é fiel no pouco? Como é que estão as suas dívidas? Sabe, dando trambique, dando nota, sabe, isso aí é horrível. O que é isso? Seja fiel no pouco, para que no muito Deus te conceda. Sabe que outra dica para você vencer os seus inimigos: não se intimide pelas atitudes e palavras negativas dos que te rodeiam. Vou lembrar de um versículo, sabe, que diz assim, Paulo dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que fui chamado em Cristo Jesus. Sabe que tem um ditado mineiro que diz assim, só leva pedrada mangueira que tem muita manga. E eu lembro quando eu era pequenininho, lá no colégio diocesano, dava o recreio, nós ia correndo para debaixo de uma mangueira gigantesca, muito alta. Eu não sei se era porque a gente que era pequenininho, mas nós ficávamos disputando quem derrubava a manga, uma manga amarelinha. Falou, aquela lá. Aí os meninos, mas dava pedrada até derrubar. Na hora que ela caía, esborrachava no chão, era só por prazer de derrubar o fruto com uma pedra. No entanto, eles dizem que tem pé macho e pé fêmea. A outra mangueira do lado não tinha nada, não levava pedrada. Só levava pedrada quem estava produzindo. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só joga pedra nas suas costas quem está lá atrás. Esquece. Sabe? Não se intimide pelas atitudes e palavras negativas dos que te rodeiam. Se Davi falou, se me ofendeu, agora estou com sentimento de inferioridade. Quer falar, dá licença, para com isso. Sabe, os irmãos de Davi, eles me chamaram de presunçoso, eu estou de mal. Para isso, que é isso? Para com isso, Davi. No entanto, eu vou dizer uma coisa para vocês, como pastor já há muito tempo, eu reparo o seguinte, aqueles que têm língua hipertrofiada, isto é, língua que não cabe na boca, geralmente tem os músculos atrofiados, não trabalha, fala mal de todo mundo e não faz nada. Sabe, dentro da igreja tem dois tipos, talvez 3 tipos de crente. Os crentes que não faz nada na igreja. Tem os que faz tudo na igreja. Já está fazendo 10 coisas, não nega a 11ª. Mas tem o terceiro que fala mal dos dois. Qual grupo que você está, meu querido? Sabe, deixa eu contar uma piadinha. Espero que vocês riem depois, sabe? Teve um grupo de sapo. Qual que é o coletivo de sapo? Sapaiada, sei lá. Aí estava lá todo aqueles mundos de sapo pulando. Aí, o que aconteceu? Tinha um buraco lá, que alguém fez um buraco para pôr um poste, sei lá.
caiu 2 sapos lá no fundo. Aí os outros sapos ficaram na borda do buraco, olhando lá embaixo, e falava assim: vixe, estão mortos, acabou. Sabe, não tem jeito. Sabe, eles vão morrer. Sabe, porque não tem jeito, acabou. No entanto, um sapinho cruzou as pernas e falou: vamos esperar a morte chegar. No entanto, tinha um segundo sapinho que não parava de pular, e não parava de pular, e uma hora que ele bateu uma pata aqui, fez um buraco aqui, e ele, saiu. Agora, qual a moral da história? Por que esse sapinho saiu do buraco e o outro não? Por quê? Porque o outro não fez nada. Também. Mas sabe por quê? Porque o sapo que saiu era surdo. Ele não estava ouvindo que os outros estavam criticando. Entendeu? Então não ouça gente te dando pedrada. Eu lembro quando cheguei em casa com o manual da FUVEST. Aí eu falei: pai, me dá dinheiro para eu escrever na FUVEST. Aí a minha irmã: burraldo, você nunca recebe diploma de 1 ao metro. O que você está pensando? Você vai passear lá em São Paulo. Se eu ouvisse ela, hoje eu não tinha passado na FUVEST. Então, não dê ouvidos, sabe, aqueles que ficam te criticando. Faça-se de surdo. Sabe, Davi fez isso. Ele se fez de surdo para os seus irmãos, se fez de surdo com Saul, se fez de surdo com Golias. E eu fico imaginando, se ele olhasse para o exército de Israel, todo mundo vai ser prepotente, que moleque doido, vai virar, sabe, carne moída daqui a pouco. E o outro exército, todo mundo zombando. Então o burburinho de todo mundo caçoando dele. Se ele fosse ver isso daí, ele ia ficar down, deprê, vou ter que tomar antidepressivo agora, falaram mal de mim. Quinta dica para você vencer os seus inimigos, conquistar os seus desafios. Você quer vencer os seus inimigos? Preste muita atenção. Reconhece Deus na sua vida, no passado. Lembra como Deus tem feito milagres na sua vida. Sabe que em Provérbios, acho que é capítulo 3, verso 3, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, tu é Deus, que Ele endireitará as suas veredas. Ele só vai endireitar o que não está direito. Ele só vai consertar o que está errado. Então reconhece, Deus já trabalhou na sua vida, fez milagre lá atrás. Às vezes tem milagre que você nem sabe. Quantas das vezes talvez você já pegou tuberculose e o seu sistema imunológico foi lá, matou o bacilo de Koch e você está inteiro aí. Então reconhece Deus na sua vida, para você parar de ser murmurador, murmuradora, sabe? Para você aprender a ser grato. E se Deus abençoou lá atrás, pode vir que eu estou crente, não tenho medo da morte. Sabe quantas das vezes eu lembro, eu pedindo carona ali na beirada da estrada em Araraquara para ir para casa, sabe? Chegou um caminhão e eu assustei, não saí do lugar, o caminhão era para me arrebentar. E ele conseguiu subir em cima da pista e continuou, e eu não fui atropelado. Nossa, quantas doenças, assaltos que eu sofri lá em São Paulo, acidentes de estrada, quem sabe quantas centenas Deus já me livrou. Sabe que Davi disse: se Deus me deu aquele leão e eu venci aquele urso, não pode Ele me entregar esse gigante blasfemador? O Deus é o mesmo. Sabe que nesse dia que eu fui prestar vestibular da FUVEST, né, eu cheguei aqui na UNAERP de Ribeirão. Tinha 17 anos. Aí magro, seco, que dói. Aí a minha mãe, na hora que viu aquele monte de gente, a gente veio lá do interior, meu pai me levou, junto com a minha mãe, ali para a UNAERP, e no estacionamento parecia jogo de estádio de futebol do Morumbi. Aí, porque vai até os cachorrinhos, a avó, a tia, aquela multidão. Na hora que minha mãe chegou e viu aquilo lá, desatou a chorar. Falou: tudo isso contra o meu filho, meu Deus, tão magrinho. E eu venci. Entrei na faculdade, não só entrei e saí. Sabe, me formei. Então, você quer vencer os seus inimigos? Reconhece que foi Deus que colocou você lá na faculdade, que já atuou na sua vida.
Vocês entendem? Meus irmãos, sexta dica, vamos rápido. Você quer vencer os seus inimigos? Não fica usando muleta dos outros, não. Para de ficar querendo usar a armadura dos outros. Davi não pegou a armadura. Não, Saul, isso daí não dá. Olha o peso desse troço. Fica tropicando. Não quero. Sabe, tem gente que não vence os seus gigantes porque está sempre dependendo dos outros, do pai. Sabe, do marido, do patrão, do pastor, do psicólogo. Sabe, eu vou dizer para vocês, vai para a guerra. Deus fez você e jogou a forma no lixo. Sabe, vai quente. Sabe, vence os seus inimigos. Sabe que quantos crentes abrem a Bíblia e não sabem ouvir a voz de Deus? Sabe, não entende, nem ora antes de ler a Bíblia. Sabe, então, você precisa aprender a mastigar para não ficar só dependendo do pastor. Quando você é bebê na fé, tudo bem. Mas chega uma hora, você tem que crescer. Tem mocinha que não corta o cordão umbilical. Sabe, que aparece um probleminha no casamento, fala, papai, mamãe. E o papai e a mamãe entram e só para atrapalhar. E aí acaba o casamento dando certo. Sabe, vai e vence os seus inimigos. A armadura de Saul não servia em Davi. Então seja arrojado, seja valente, Deus é contigo. Para quê? Ficar se murmurando. Sabe que eu amo ver os filmes. Anota aí, vou dar umas dicas. Eu amo aquele filme Coração Valente. O cara, vem quente que eu estou fervendo. Nossa, que filmaço. Cabra destemido, corajoso, audaz. Destemor é não ter temor, não ter medo. Sabe que esses mudam a história, porque a maioria é covarde. Sabe que eu lembro de um outro filme que eu achei, estava dando até dica para a Dora, Redenção. A história do pastor metralhadora. Que fantástico, que homem que eu admiro. Sabe, não é à toa que fui acabar parando lá no Afeganistão. Então, meus queridos, sabe que o mais fraco com Deus é muito mais forte do que o mais forte sem Deus. Então, Davi lutou para defender não a sua honra, mas a honra de Deus. Então, você quer vencer os seus inimigos? Sétima dica: converta-se aos ideais de Cristo. Vocês lembram aquele versículo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você é crente, está disposto a abrir mão daquilo que o mundo está oferecendo, que o diabo está constantemente fazendo, não é só com Jesus, não, comigo, com você. Tudo isso, cala a boca, me obedece. Tudo isso te darei, mas me obedece. Traição, o que é isso? Não tem nada, ele não é dono de nada. Mas ele vai te tentar. Tentou Davi. Mas se você se converter aos ideais de Cristo, ele é contigo. Sabe que lá nas igrejas que eu já fui pastor, eu sempre crio um lema, que às vezes ano em ano a gente muda. E eu lembro que eu sempre dizia assim nas igrejas: preocupe-se com os problemas de Deus, que Deus vai preocupar com os seus problemas. Sabe, o que significa isso? Davi estava lutando um problema de Deus, não era dele. Sabe, ele podia virar as costas e voltar para casa. Mas quando você se preocupa com os problemas de Deus, ele vai cuidar dos seus. Sabe, porque é promessa do Senhor. Sabe que vocês lembram aquele versículo que diz assim, que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse vai achar. Eu vou até dizer para os irmãos, sabe, talvez se eu fosse amar a minha vida demais, lá no consultório, aquela rotina, dia e noite, que é muito paciente, agora aposentar, vou ficar ali deitado, sem fazer o que faz. Não, eu falava, eu quero, durante toda a minha vida de convertido, usei da minha profissão, já preguei lá na selva, sabe, já aprendi, andei, eu gosto de andar só com homem arrojado. Tenho raiva de homem palerma, dá vontade de dar um chute. Acorda, palerma, larga de ser frouxo, vambora. E eu gosto de andar só com crente firme, porque eles me empolgam, me encorajam. Então, você quer vencer os seus inimigos?
Sabe, olha com quem que você está andando. Converta-se aos ideais de Cristo. O mais forte com Deus é muito mais forte do que o mais forte sem Deus. Sabe, uma pedra. O que é uma pedra? Qualquer lugar você acha pedra, qualquer terreno, não vale nada. Mas aquelas 5, 6 pedras que Davi colocou no seu alforje, quer dizer, 5, elas viraram um cometa, porque elas estavam cheias do poder de Deus. Pedra não vale nada, você também não vale nada, mas se você fosse cheio do Espírito Santo, você vai fazer diferença nesse mundo. Então, seja arrojado, meu querido. Sabe que se você agora esqueceu tudo que eu falei, apaga, zerou, não entrou nada na cabeça, está viajando. Guarda só isso, última dica. Se você guardar só isso, eu já estou feliz. Você quer vencer os seus desafios? Aprenda a administrar a sua valentia e a sua covardia. Aprenda a ser valente na hora certa e ser covarde na hora certa. Sabe, não seja valentão na hora errada, com gente errada. Eu lembro, meu filho, magrinho, sempre apanhando na escola. Às vezes vinha até com mordida. Aí reclamava na escola, não adiantava. Falei, vem cá, Davi, vou te ensinar a se defender. Falou assim, ó, bate aqui na mão do papai. Aí ele vinha, pefe. Falou, não, filho, não é assim. Você põe a mão bem perto aqui e dá o ombro para o seu inimigo. Na hora que ele virar, você faz assim, ó. Sabe, com toda a força, o braço aqui fica forte, você pega no queixo. Pra quê? Próxima dívida, o menino estava sempre acostumado a espancar, puf, nocaute. Então, duro que eu tive que depois dar uma sova nele, porque ele estava batendo no priminho, que era mais fraco, sabe? Então, aprenda a administrar a sua valentia, a sua covardia. Ser valente para bater no mais fraco? Isso aí é covardia. Sabe? Então, Davi, ele era valente contra leão, contra urso, contra gigante. Mas com as ovelhinhas, ele tratava com carinho, com amor, protegia. Sabe? Então, se você é covardão, gosta de bater no mais fraco, pode se preparar que Deus é teu inimigo. Sabe, esses dias o meu filho falou, pai, não dá, eu vou sair do meu emprego, que eu não aguento tanto que o meu patrão grita comigo. Ele falou assim, pode sair, filho, se ele não dá valor, você nunca vai crescer nessa empresa, pode sair. E ele saiu. Covarde só grita com os mais fracos. Eu lembro que teve uma época que fui morar na casa de um rapaz lá da igreja, a família passava muita necessidade, o pai bebia demais, e a mãe sofreu um acidente e perdeu a perna, e ela usava uma perna de plástico, mas ela mancava demais. Mas um dia eu não fui para o consultório, e olha, só falar uma coisa, eu fui campeão mineiro de judô. Eu já estudei Krav Maga, sabe, para me defender, porque não é errado eu me defender. Sabe, entre a minha vida e do inimigo, vai ele, fica eu. Aí, na hora que eu estava lá, chegou o marido, ex-marido lá daquela senhora. Primeira coisa que ele fez, o covardão chegou, chutou a perna dela de plástico, ela caiu no chão, e ele já estava armando para chutar ela, ele me viu. Toca nela que eu te arrebento. Na hora ele gelou. É macho para bater numa mulher fraca que estava lá no chão. Mas agora vamos ver se é homem para bater num homem da tua altura. E aí o cara arriou. Então, meus queridos, cansei de ver isso no Afeganistão. Sabe, de gente covarde. Sabe, a gente tinha um vizinho que gostava também de bater no meu filho. Ensinei o Ricardo a bater, a se defender melhor. Então, quem sabe você está sendo Golias de alguém, sabe, um opressor dos seus funcionários. Talvez você é o Golias dos seus filhos, da sua esposa, gritando, ameaçando.
Às vezes você é um pastor que nem lá de Ezequiel 38, que esfulega as ovelhas, sabe, maltrata elas. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês: seja manso, meigo e humilde com os humildes, mas os arrogantes, faz que nem Jesus, trata na ponta da botina. Arrogante, normalmente, você abaixa para ele. Não, arrogante trata daqui para baixo. Que Jesus fazia isso, você não está fazendo nada de errado. Mas a ovelhinha, trata com carinho. Sabe que quantas das vezes chegou lá o Talibã na escolinha, falou: norte-americano, você é engenheiro, o que você está tocando nas mulheres? Falou: peraí, para começar, não sou norte-americano. Mostrei o passaporte Brasil, você está entendendo? Aí o outro falou: mas você é engenheiro. Eu falei: que engenheiro? Que, rapaz? Peguei a minha carteirinha do CRO, falou assim: isso aqui, odontologia, é a mesma coisa que odontologia. Eu sou dentista. E eu tenho permissão porque eu sou da Cruz Vermelha dos Médicos Sem Fronteiras. Entra já no carro. Falou: de jeito nenhum, nós somos da polícia. Que polícia o quê? Vocês não andam fardados, vocês não estão armados. Sabe, eu não vou. Entra porque nós estamos andando. Eu falei: é? Catei 2 alavancas, mostrei para eles. Aquelas alavancas que a gente usa para arrancar dente. Falou: eu enfio isso daqui no jugular pelo menos de 2. Eu vou para o céu e depois vocês vão para o meio do inferno. E aí eles arriaram. Graças a Deus. Aí eles falaram: vou lá buscar nossas armas e você vai ver se não vai obedecer a nós. E eles saíram: o Brano, corre aqui, o Talibã veio pegar. Aí ele veio cantando os pneus: entra aí, pastor, corre. E fomos para a delegacia. O delegado lá em Cabul, lá em Mazar Sharif, falou: sim, doutor, vocês são doidos. Você tem que trabalhar onde tem pelo menos 2 metralhadoras, que nem aqui no hospital. Sabe, tem 2,50. Você é estrangeiro, a segunda fonte de renda de sustento do Afeganistão, depois do OP, que é o primeiro lugar. A segunda fonte de renda, sabe o que é? Sequestro estrangeiro. E aí o delegado falou: essa hora você já estaria esquartejado se você estivesse naquele carro. Você fez muito bem em se defender e não obedecer. E eu ficava indignado ver o ISIS cortando o pescoço daqueles coitados, e eles tudo quietinho. Dá licença. Ou eles estavam drogados, porque não é possível. Sabe, não é pecado você se defender. Mas é pecado você humilhar, pisar em cima de gente que é fraco, ovelha indefesa. Sabe, você não pode fazer isso. Deixa eu contar a história do touro. Do touro que era burro. Não, peraí, é burro ou é touro? É dos dois. O touro, sabe, ele... o toureiro chegava e chacoalhava lá na Espanha. Até hoje tem tourada. Quer dizer, não sei, pode ser que essa turma aí do politicamente correto já acabou com essa tourada. Mas eu já vi uma tourada. Aí o cara todo elegante assim, chacoalha ali o paninho vermelho. Aí o idiota, o touro, que é uma anta, que é burro, não, ele é touro, ele não é anta e nem é burro, mas é um jumento, não é jumento, é touro, Ricardo. Mas o cara tem um cérebro desse pequenininho. Aí o touro vai e mete o chifre na capa. Aí aquele toureiro todo elegante enfia uma espada nas costas do touro. E ele vai sangrando. E o toureiro mexe aquela toalha lá vermelha. E o idiota do touro vai chifra aquela pano vermelho. E aquele homem todo elegante, tic, o diabo faz isso com você. Sabe, enquanto você está metendo chifre na tua mulher, ele está em você, enfiando a faca e te matando devagar. Então, meus queridos, larga de ser burro que nem o touro. O touro que era uma anta. Sabe? Porque se o touro falou: não, deixa eu ver uma coisa. Quem está chacoalhando ali a minha mulher para ficar me tentando, para ficar me empurrinhando? Em vez de eu dar uns tabefes nela, eu vou em cima do diabo. E se o touro mirasse, falou: a capa está ali, eu vou pegar aquele ali que está mexendo na capa. Atropelava. E o cara acabou, já era toureiro. Vocês entenderam? Então, meus queridos,
Quando você trata os seus subordinados, sua empregada, você está cumprindo o que está lá escrito no livro de Tiago, no capítulo 5. Então, meus queridos, muitas das vezes o maior inimigo de você é você mesmo, é a sua carne, sabe? É as suas más amizades, seu comportamento errado nesse mundo. Então, se você quer vencer os inimigos, deixa eu reler todas as dicas aqui. Primeiro, não olhe para a aparente força do seu inimigo, maior aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Segundo, quer vencer os seus inimigos, creia que o melhor da vida está por vir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer vencer os seus inimigos, seja fiel no pouco, para que no muito Deus te conceda. Quer vencer os seus inimigos, não se intimide pelas atitudes e palavras negativas dos que te rodeiam. Quer vencer na vida, sabe? Reconhece Deus no passado. Ele vai estar com você lá no futuro também. Sexto, não use muleta dos outros. Não use poder dos outros. Não use a armadura dos outros. Faz você na força do Senhor. Deus te fez, jogou a forma no lixo. Quer vencer os seus inimigos? Número 7. Converta-se aos ideais de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e demais coisas vos acrescentar. Oitavo, quer vencer os seus inimigos? Administre bem a sua valentia e a sua covardia. Não seja covarde com gente fraca, mas seja valente diante dos gigantes, dos leão, dos ursos que aparecem e dos gigantes na tua vida. Então, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos pedir para que Deus faça isso na nossa vida, porque Ele quer que nós sejamos mais do que vencedores. Ele deseja que você não tenha uma vida fútil, medíocre, idiota, comum, sabe? Você não tem que ser um Maria vai com as outras, sabe? Você é um homem de Deus, você pode mudar, não é a sua história, sabe? Você pode mudar a história dessa nação. Vocês entenderam? Deus é contigo. Vamos orar. Deus amado, mas o Senhor é demais. Oh, meu Deus, como eu amo o Senhor, por ver na Tua palavra esse homem extraordinário que foi Davi, humilde, meigo, manso, mas valente, arrojado, determinado contra os inimigos do Senhor. Ele lutou aquela batalha não com a motivação de ser famoso, de ganhar dinheiro, de reconhecimento. Pelo contrário, ele se dedicou, se consagrou para buscar a Tua glória, em defender a Tua honra, ó Deus. Senhor, está aqui um pequeno destacamento do Teu exército, a Igreja Presbiteriana de São Carlos, Filadélfia. Por favor, ó Deus, levanta daqui, Senhor, homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. Ó Deus, valentes, determinados, arrojados para lutar as batalhas do Senhor e ter vida irrepreensível, extraordinária, que mude não só as suas vidas, mas a vida dos que estão de perto e quem sabe até da nossa nação. Por favor, ó Deus, não nos deixe ter uma vida fútil. Ó Deus, eu quero oferecer a minha vida nessa noite. Ó Deus, como Isaac se deitou ali sobre o Teu altar e ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Ó Deus, está aqui a Tua igreja. Faz essa igreja ser uma igreja extraordinária para a glória e no nome de Jesus. Amém, amém e amém.